oi. Oi, Jéssica. Tudo Me bem? arrumar aqui para aparecer direito. É, né? A Me gente não... arrumei, me enquadrei. Ah, então tá. Bem-vinda, Jéssica. É Obrigada, Rose. muito bom ter você aqui. Já fazia horas, né, que a gente tinha conversado e aí vai, né? Essa vida atribulada, você também que faz bastante coisa aí, mas hoje deu certo para a gente conversar um pouquinho aqui, né? E trazer mais informações, né? Porque eu pensei em você justamente pela função de, às vezes, como eu não como carne, e então as pessoas falam, nossa, mas aí como é que faz? O que que come, o que que não come, né? Também um dos motivos pelos quais eu sempre compartilho aqui as receitinhas, né? Porque tem tanta coisa que dá pra gente fazer, né? E que dá tanto para quem come carne como para quem não come carne, né? Mas a gente tem muita opção. E então eu acho que ninguém melhor do que você para se apresentar aí, né? O que que você faz, o que que você atende hoje. Eu sei que também você acha que dá aula na faculdade, você também tem curso. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse aí para nós. Rose, brigadão pelo convite. Para aí quem segue a Rose sabe, né, que dá sempre vontade de comer na casa dela. Dá sempre vontade de jantar aí. Porque a ideia tem que ser muito boa. Mas, Rose, vou me apresentar rapidamente para a gente tirar as dúvidas, que tem bastante coisa, né? Bastante questionamento. Eu sou Nutri aqui em Porto Alegre, então estamos aí, dá para ver que eu estou bem encasacadinha, tá frio. A gente está aí só no ar quentinho para aguentar. Eu sou Nutri exclusivamente, hoje trabalho com pacientes vegetarianos, atendo algumas pessoas ainda que me procuram, né, que comem pouca carne, né, eu também atendo quem reduz bastante o consumo de carne, atendo também quem às vezes só consome peixes, né, então eu gosto de organizar assim, então eu tenho esse público mais voltado ao vegetarianismo mesmo, ou pessoas que reduziram drasticamente também o consumo da carne. E aí a gente vai organizando, mas eu atendo todas as idades, né? Atendo desde crianças, gestantes, adultos, né? Aqui em Porto Alegre e online também. E aí a gente vai sempre tentando organizar a alimentação aí de quem opta, né? Por retirar as carnes, né? Ou reduzir drasticamente. Também trabalho dando bastante aula, né? Então trabalho com algumas pós-graduações também. E o vegetarianismo conseguiu entrar aí nas universidades, graças, né? Que era um assunto bem polêmico ainda há poucos anos atrás. E trabalho, estou bastante dando aula e também dou muita consultoria, né? Para Nutri que querem ajuda aí para atender o público vegetariano, porque realmente a gente não aprende isso, né? Na graduação, né? As pós-graduações já estão trazendo bastante o assunto, mas na graduação ainda está meio lento, uma hora vai. Então, eu tenho ajudado muito dando consultoria para Nutris. Tem ajudado muito vários colegas aí, né? De outras cidades, pelo Brasil inteiro, as consultorias são online. Então, eu tenho visto que tem crescido muito a vontade dos profissionais, né? De atender vegetariano. Tem visto que esses pacientes têm entrado mais, né? No consultório. E aí, a gente precisa dar sempre esse auxílio. Não, e é bacana porque, assim, até como você falou que você atende pessoas que reduziram o consumo de carne ou que comem peixe ainda, né? Porque eu acho que justamente a dificuldade, às vezes, da pessoa quando você não come carne é de você encontrar um profissional que entenda, né? Porque às vezes você vai num profissional e a primeira coisa que ele vai dizer quando ele, né, não tem essa experiência é que não pode, né, que você vai ficar desnutrido, que você não vai absorver todos os nutrientes, né? Então eu via bastante isso, não tem aquele acolhimento também, não. Peraí, vamos entender, né? Eu como carne, mas vamos ver, vamos fazer uns exames, vamos ver se está tudo certinho, se está tudo certinho, né? Então vamos só acompanhando, então acho bem importante essa profissional, e acho que é bacana porque como você é vegetariana, né? E então é legal que você tenha experiência e fica mais fácil de você passar para as outras nutricionistas, né, que não têm essa experiência, né, que é bem bacana. E aí, como você atende, assim, pessoas que comem carne, pessoas, né, que reduziram, né, vegetarianos e pessoas que comem peixe, você chega a identificar, assim, que pessoas vegetarianas, que é o medo da maioria das pessoas, assim, que elas têm algum problema com a absorção de nutrientes ou com vitaminas, ou o que você identifica nisso? Rose, sabe o que eu acho bom da gente sempre lembrar?
que independente do tipo de dieta, a gente vai ter os pacientes que comem bem e os pacientes que comem mal. Então, hoje mesmo, minha última paciente que eu atendi, eu disse assim, nossa, parabéns, porque estava muito bom, pequenos ajustes, né, que a gente sabe, né, Rose, que tem que fazer pequenos ajustes, Isso. né, dá para potencializar a saúde, né, botando os nutrientes para cima. Mas eu disse, tu tá comendo perfeitamente, tu tá com teus exames maravilhosos, a gente tem pequenos ajustes. Então, a gente tem aquele perfil de paciente que tá bem, que tá comendo bem, que tá conseguindo fazer isso, né? E a gente vai ter aquele perfil de paciente que tá desorganizado, ou que tá com algum problema emocional, algum problema aí, sei lá, né, da vida também que não tá conseguindo, ou outros porque não estão conseguindo se engajar muito bem ali, né, na rotina, na organização. Ou aqueles que têm o paladar mais infantil, que a gente diz, né, que gostam mais dos doces. Então, a gente vai ter todo o perfil de paciente. Então, independente da escolha, ser vegetariano ou não, ou reduzir a carne, vai depender do contexto. Vai depender do estilo de vida, se a pessoa tem um estilo de vida mais sedentário, se a pessoa tem um estilo de vida, assim, de alimentação mais pobrinha, vamos dizer assim, né? Aquela sem corzinha, né? E aí a gente vai perceber que esses pacientes precisam mais aí de auxílio, mas é completamente possível, igual o exemplo que eu dei agora, de quando o paciente é vegetariano e a minha paciente era vegana, né? Essa última agora, vegana, com os exames excelentes, todos os níveis bem legais, pequenos ajustezinhos, a alimentação dela estava, ó, supimpa, e ela veio fazer a revisãozinha dela, estava tudo certo. Então, a gente tem aquele paciente que a gente precisa só, né, apertar um pouquinho os parafusos para ficar perfeito. Então, tem de tudo, né? Né? Não, e às vezes também é importante, porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, né? Mas aí a gente vai um tempo ali, né? E aí, quando vê, a gente já dá uma desreguladinha, né? Esquece de deixar o prato colorido, esquece de fazer aquela combinação também, que eu acho que é importante, que você, como nutricionista, às vezes lembra, tem que, né, você vai comer, eu sempre falo do feijão, né? Que o feijão, arroz, a couve e a laranja ali não é por um acaso, né? Ela tem uma combinação bacana, que eu acho até bacana de você falar, que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, e o prato colorido não é tipo, só para a pessoa, né, que é vegetariana. O prato tem que ter aquela combinação para a gente absorver melhor os nutrientes, né? E às vezes eu mesmo no dia a dia que já faço o prato colorido, né? Mas aí daqui a pouco você tá numa época que você vai na feira e tem menos coisa, no inverno acaba reduzindo, aí você compra menos coisas coloridas. E aí quando vê, você mesmo esquece, daqui a pouco você tá repetindo só 3 cores, tá? No dia a dia. E aí é importante, né, que aí volta ali, vê os exames de novo, fala com a Jéssica e diz, ó, o puxão de orelha. Mas acontece, né, Rose? A gente depende muito da estação também, muitas vezes, né? Eu gosto muito de comprar dos produtores aqui em Porto Alegre as minhas verduras, né? Então, eu compro os orgânicos direto do produtor, o preço é bom, né? E às vezes a gente vê as diferenças, né? Semanas que tem a lista enorme, outras semanas que não. E aí eu sempre digo, é o que a natureza dá, então a gente vai se adaptando, né? Então vai depender do clima, do solo, da chuva, né? Do sol. Então a gente vai ter essas coisas que às vezes vão fazer com que a gente precise de uma revisão por examezinhos para ver se está tudo certo, se tem que corrigir alguma coisa, né? E independente da dieta, muitas vezes a gente precisa ir lá corrigir algumas coisas, né? E a gente consegue ver praticamente tudo nos exames de sangue bem pontuais. Então a gente consegue ver se a pessoa está consumindo bem proteína, se ela está consumindo bem os carboidratos, as vitaminas, os minerais. Então a gente consegue ver tudo. Então, dizer hoje, né, que a alimentação vegetariana não vai suprir o que a gente precisa é bem simplista, né? Porque, na verdade, a gente precisa ver o contexto da pessoa, a gente precisa saber como está o emocional da pessoa. Às vezes ela não está bem, ela não está passando por um período tão legal na vida que está impedindo dela comer as coisas que ela deveria, e tá ali a gente para colher isso. Às vezes fazer uma suplementação para não deixar essa pessoa cair, né? Daqui a pouco uma depressão, um período difícil. Na pandemia, agora muita gente perdeu, né? Entes queridos. Então a gente teve que fazer o apoio também, não só nutricional, assim, né? Mas um apoio de, não, peraí, faz o que tu pode, eu vou te auxiliar como eu posso. Então, o nosso papel é bem acolhimento e começar a fazer essa leitura, né? Dos exames, ver o que tá errado, organizar. Então,
o Nutri, né, não é aquele bicho que puxa a orelha, né? A gente tá ali para cuidar da saúde e fazer prevenção, né, Rose? É prevenção que a gente quer, né? Quando a gente olha o paciente, a gente pensa, cara, eu quero prevenir que esse paciente tenha uma doença, né? Exatamente, bem isso, né? A ideia não é depois ir lá e querer curar uma doença, é justamente a gente evitar, né? Porque mesmo que depois que a pessoa esteja doente, que você consiga curar, já não é mais a mesma coisa, né? Então a ideia é a gente manter a melhor saúde possível para a gente não ficar doente, né? E isso que você falou também. Eu sempre brinco, né, Rose? O custo, né, da gente tratar a doença é sempre muito mais alto do que o custo da prevenção, né? Então, às vezes eu digo para os pacientes, eu tenho pacientes que às vezes fazem aquela revisão zona de uma vez por ano, porque já fizeram acompanhamento, já tá tudo certo, já aprenderam tudo que tinha que aprender, só que precisa ainda de um acompanhamento, usa um exame por ano ali para fazer um ajuste. Então, o exame anual que a gente pede sempre é para realmente ver se tem alguma coisinha errada, já corrigir antes de vir o problema, né? Isso, exatamente. E aí também nessa questão que você falou, interessante que eu lembrei, né, tipo assim, o custo disso, né, que eu acho que até tinha uma pergunta aqui, que normalmente as pessoas falam assim, que, para ter uma alimentação saudável é muito caro, né, mas talvez, eu não sei você como nutricionista, às vezes eu percebo assim que as pessoas acham que manter uma alimentação saudável, hoje como tem toda essa questão de, as pessoas têm mais intolerância, têm mais alergias, né, então, elas acham que para ter uma alimentação saudável, elas precisam ir lá no mercado e comprar só aqueles produtinhos específicos que às vezes eu falo assim, que também vem empacotado. Então, às vezes, tipo assim, dependendo se for algum produto que é específico para a pessoa que já tem alguma doença, ela é alérgica realmente à lactose, tem uma doença celíaca, alguma coisa complicada, né? Talvez ela tenha um pouquinho mais de gasto, mas no dia a dia, para você ter uma alimentação saudável, o custo, né, a gente, se for olhar o custo de tratar uma doença depois de manter uma saúde, na verdade, não é caro, né? Às vezes tem também, que eu vejo, Rose, um pouco do desconhecimento, que as pessoas dizem, comer vegano ou comer vegetariano é muito caro, não dá, isso é coisa de rico. Mas aí, quando a gente vai ver primeiro o preço da produtos de origem animal, né? Que tá astronômicos. E aí, esses dias, eu passei no supermercado e dei uma olhadinha nos queijos vegetais, né? E tinha um queijo que custava R$ 69,90. É uma fortuna um queijo vegetal. E aí eu fiquei pensando, claro, essa é a imagem que as pessoas têm do supermercado ali com um produto caríssimo. Só que nenhum vegano, nenhum vegetariano precisa desse queijo de R$ 70. Exatamente. E a gente não precisa disso. Se alguém quiser comprar, pode comprar, não tem problema. Agora, ninguém precisa dele. Então ficou essa ideia de que o vegano vira vegano ou vegetariano e ele vai comprar esses produtos. Só que não, Exatamente. Ele não vai comprar esse produto, porque ele não precisa desse produto. E às vezes eu digo, assim como uma pessoa que come carne, vai lá no supermercado, às vezes compra um hambúrguer, ou às vezes compra uma pizza, o vegetariano vai fazer isso de vez em quando também. De vez em quando. De vez em quando vai pegar um leite vegetal, de vez em quando vai pegar uma pizza, ou um hambúrguer, agora que tem um monte, né? Então, é o de vez em quando. Então, a alimentação vegetariana, ela não se baseia nesses produtos. Então, esse acho que é a confusão, né? Isso. É arroz, feijão, salada. Exatamente. Aquilo que eu falo, que o nome do meu canal é justamente esse, comida de verdade, né? Então, é aquilo que Deus nos deu e que a gente pode transformar em muita coisa, né? E igual você falou também do queijo vegetariano, né? Porque às vezes a pessoa acaba, né? Quem ainda consome, aqui em casa, tipo assim, a gente ainda consome alguma coisa de leite, por exemplo, e de ovos, mas assim, reduziu drasticamente. E às vezes assim, a gente compra um queijo e ele fica ali na geladeira. A gente, a partir do momento, mais a rotina, né? Isso, exatamente. Quando você consome muito, aí parece que você não vai conseguir tirar aquilo do seu dia a dia. Mas quando você começa a ter uma alimentação mais equilibrada e que você não fica todo dia, tem que comer queijo, alguma coisa, daqui a pouco você percebe que aquilo nem faz falta. É mais coisas dentro da cabeça da gente. Ai, meu Deus, vou ficar sem comer queijo. Mas conforme você vai reduzindo
aquilo não faz mais falta, né? Então eu vejo bastante... perdendo o hábito, né? Perde o hábito e tu acaba não precisando mais daquilo, nem pra receita e coisas que tu vai perdendo, né? Exatamente. E você vai sentindo mais o sabor das coisas. Então, tipo, vai fazer uma massa sem queijo. Gente, mas se a massa com um molho bem feito, a gente nem quer mais colocar o queijo, porque se diz vai tirar todo o sabor da massa e daquele molho que você teve tanto trabalho, vai mascarar. Então, e outra questão também que você falou agora, eu lembrei que às vezes é a questão do substituir, né? Tipo assim, eu não vou mais consumir leite, eu tenho uma alergia a leite, como é que eu vou substituir? Mas às vezes não é uma questão de substituir, é simplesmente você vai consumindo outros produtos e você vai ver que não precisa daquilo, até porque o seu organismo já disse que não precisa daquilo, né? E não quero aquilo, né? Às vezes as pessoas vêm com aquela coisa assim, mas eu vou tirar da carne. O que eu preciso substituir? Nenhum alimento é substituível por outro. Isso não existe, porque todos os alimentos são diferentes. O que a gente vai fazer é, como eu vou organizar a alimentação agora sem algum alimento? E aí, por isso que vem essa reflexão mesmo. A gente, às vezes, quando a gente modifica a estrutura do que a gente está fazendo, até esquece que não vai mais usar o leite ou o queijo, porque tu mudou toda a estrutura. Então, a gente não substitui nada por nada. A gente melhora o contexto sem alguns ingredientes ou sem alguns alimentos. Então, nada substitui nada, na verdade, né? Porque nada é igual, né? Não existe um alimento exatamente igual à carne. Não existe nenhum alimento idêntico ao arroz. O arroz é o arroz, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar coisas que podem fazer um contexto ficar mais correto, um contexto ficar certinho, né? Então, existe mesmo esses medos aí. O que eu substituo, né? Daí vai lá, a pessoa tira a carne e exagera no ovo, por exemplo, né? E aí substitui uma proteína animal por outra. Então, ele não fez a mudança do contexto. Ele só substitui uma coisa pela outra. Então, continuou com os mesmos problemas. Né? Então, precisa modificar o contexto da alimentação. Quando a gente pensa, procura ajuda do Nutri, né? Para mudar o contexto e ter saúde, finalmente, né? Exatamente. Porque às vezes você também pode, se você não fizer o casamento certo entre os alimentos, você pode ser um vegetariano e pode ficar doente também, né? Porque às vezes eu ouço isso, não, mas você vai ser sempre muito saudável, né? Porque você come muitos vegetais, né? Ou porque você é vegetariano. E não. Então, você tem que fazer o casamento correto. Cada pessoa é uma pessoa diferente, então... sempre que as pessoas me falam isso, eu também falo assim, olha, depende, né? O objetivo é justamente esse, mas eu não sei o que nessa caminhada está reservado para mim, né? Mas eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Para não ficar doente nem nada. Não quer dizer que às vezes a gente não vai ficar, mas, né? É o melhor que a gente pode fazer. E aí o vegetariano também pode, né? Comer só batata frita, comer só fritura, tomar só refrigerante. E aí você também não vai ser saudável, mesmo sendo vegetariano, né? Exatamente. Depende do contexto todo. Então, ser vegetariano ou não ser vai depender do que a gente escolhe, né? Então, eu tenho pacientes que às vezes precisam de muitas correções e outros que praticamente nenhuma. Isso depende do contexto, né? E claro, daí a gente tem que acolher o paciente que às vezes não está muito bem por questões emocionais, que é diferente, né? Mas pensando, às vezes a gente está mais cansado ultimamente, trabalhando bastante. Chega em casa e às vezes pensa, será que eu vou cozinhar ou vou pedir uma teleentrega? E acaba pedindo uma tele por causa do cansaço. Então, às vezes, o papel do Nutri é ajudar o paciente a dar uma organizada para não cair tanto nessas armadilhas, né? Então, às vezes, pensar em coisas para já deixar pré-pronto, congelado, né? Para não cair tanto nas armadilhas da vida, do cansaço, né? Que tá todo mundo aí mais cansado, né? Não, exatamente. E aí você falou dos congelados, porque eu sempre me organizo, eu sempre falo que eu tenho uns coringuinhos no freezer. Então, eu sempre tenho alguma coisa que eu já deixo pronto. Então, sempre tem aquele molho de tomate que já fica ali pronto, já tem feijão, já tem um monte de fruta congelada. Aí eu faço o meu próprio quibe. Então, já tem os pães integrais em fatias que eu faço e deixo congelado. Então, sempre tem bastante coisa ali. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas congelado também não é saudável.
Depende, né? E aí eu te pergunto assim, nessa questão dos congelados, porque eu sempre falo assim, também tem a questão do, às vezes a pessoa tá buscando uma desculpa, né? Ah, não, mas aí congelado também não é tão saudável. Mas às vezes ela pensa nos congelados que a gente compra no supermercado, né? Exatamente. Que vem... Completamente diferente de um congelado que eu preparei e mantive no meu congelador para que eu tenha. Então, quem congela tem, né? Fica a frase do dia, quem congela tem. Muito diferente de um congelado super industrializado ali. Então, fazer comida caseira, né? E congelar é uma das melhores estratégias que a gente tem de conservação de nutrientes. E as pessoas identificam o contrário, né? Exatamente. Então, a gente pode congelar os vegetais, a gente pode congelar as marmitas. É uma maneira de conservar o alimento, de deixar o alimento à nossa disposição. É um alimento natural, preparado por nós mesmos, né? Então, vale muito a pena. Quem congela tem. Eu brinco que eu só não congelo meus gatos porque não posso. O resto eu congelo. Então, tem que congelar tudo que dá. Vai fazer um bolo caseiro. Não precisa comer o bolo inteiro a semana inteira. Corta as fatias, congela num potinho. Quando tem vontade, tu tem o bolo ali prontinho, né? Então, exatamente. Tudo dá pra congelar. Quase tudo, né? Quase tudo. Menos gatos. Gato não. Não, e é verdade, e o bolo também. E aí, às vezes as pessoas acham que vai ficar, que o sabor não fica tão gostoso, mas você, usando alguma técnica, alguma coisa, o bolo mesmo, eu gosto de colocar, eu falo assim, às vezes a pessoa não vai enrolar no papel alumínio, mas aí a gente tem as travessinhas de vidro agora que vão ao forno, que vem com tampa. Você coloca o bolo e o pão no forno por uns 10, 15 minutinhos, você tem a impressão que você acabou de assar na hora. Claro que se você tirar do freezer direto ali, ele fica seco, né? Mas se você for pegando as técnicas, parece que você assou na hora, ele fica perfeito. Exato. Hoje em dia dá para até usar air fryer também, que é uma coisa mais rapidinha. Coloca a fatia de bolo na air fryer, ela fica quentinha, como se tu tivesse feito o bolo na hora. Isso, e fica maciozinha por dentro. Exatamente. Então, a gente tem que congelar para ter e facilitar a nossa vida. A nossa vida está muito corridinha, então o que der para facilitar, a gente tem que facilitar, né? Isso. E o próprio tempo do congelar, né? Às vezes é muito mais rápido, porque você vai pedir um delivery, o delivery demora mais tempo a chegar do que se você tiver o seu congeladinho ali. Congeladinho ali, exatamente. Porque às vezes a gente vai fazer, acho que foi no Natal... no ano mais rápido que o delivery. No final do ano a gente falou assim, vamos pedir uma pizza. Fazia muito tempo que a gente não pedia pizza. E aí a gente estava de folga, entrou no Natal e Ano Novo, a gente resolveu, vamos pedir, né? Faz tanto tempo, né? A pizza demorou mais de 1 hora para vir. E a gente falou assim, não tem, aí chegou, já tá sem sabor, nem nada. Então toda vez que a gente vai falar, vamos pedir, a gente abre a geladeira, em menos de 15 minutos tem uma série de receitas que a gente faz, tá tudo pronto. Muito mais saboroso, muito mais em conta, e que foi você que fez, você sabe o que está usando ali. Exatamente, ingrediente que a gente mesmo comprou e sabe que tem, né? Isso. E aí, deixa eu ver aqui, ver as perguntas que o pessoal mandou. Tem vários questionamentos, né, Rose? Isso, senão daqui a pouco a gente fica aqui falando, já passou uns 30 minutos aqui, aí não responde. O pessoal chora depois. E aí uma pergunta que fizeram aqui que eu achei até bem interessante, que é bem... caiu para mim, assim, porque eu não faço isso, mas é uma frase bem... que as pessoas falam muito, tipo, café da manhã é a refeição mais importante mesmo. Aí eles perguntaram aqui, na sua visão, o café da manhã realmente é a refeição mais importante ou isso depende de cada pessoa? Se a gente for pensar nas profissões de quem trabalha à noite, pode ser que o café da manhã não seja a refeição mais interessante. Então, vai depender do contexto de cada paciente. Às vezes, o paciente tem o hábito mais noturno e vai acordar mais tarde e a gente vai organizar as refeições dele diferente. Então, não existe uma refeição mais importante que a outra, né? Ninguém vai, por exemplo... perder a saúde porque não tem o hábito de fazer o café da manhã, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que ver o contexto. Não existe isso de, é o mais importante. Não, tem gente que tem outros hábitos, maneiras diferentes de organizar a alimentação
E é o mesmo questionamento também, Rose, é que muitas vezes me falam, é necessário comer de 3 em 3 horas? Acho que essas duas dúvidas são bem... Eu lembrei disso. Não é importante comer de 3 em 3 horas se a tua rotina não permite. Por exemplo, como que um dentista vai fazer uma refeição de 3 em 3 horas se ele não vai conseguir daqui a pouco fazer intervalo? É uma profissão, né, que exige bastante cuidado, enfim, né? Às vezes também nem gasta energia, né? Você vai passar comendo de 3 em 3 horas, mas você não gasta aquela energia e você tá só... Isso. Então, às vezes, é o contexto do que o paciente pode fazer. Não existe o certo ou errado pontualmente, né? A gente vai organizar da melhor maneira. Então, eu não posso dizer que um paciente que pula o café da manhã por algum motivo, ou porque ele não gosta mesmo, vai ter um prejuízo de saúde. Não. Se a alimentação dele estiver bem organizada no restante do dia, e ele atingir todos os nutrientes que ele precisa, ele não vai ter esse prejuízo, né? Então, a gente tem que ver o contexto de cada paciente. Comer de 3 horas também não é uma regra que precisa ser feita. Tem gente que não faz isso, tá tudo bem, tá com os exames ótimos. Então, vai depender do que a gente está escolhendo comer no decorrer do dia. Acontece também de muitas pessoas questionarem, preciso de pré e pós-treino? Nem sempre. Depende do contexto. Às vezes a pessoa não precisa de pré e pós-treino, ele precisa fechar os nutrientes no dia. Então, mas eu não posso fazer exercício porque eu faço exercício muito cedo, não consigo fazer pré-treino, e daí eu tenho que correr para o trabalho, não consigo fazer pós-treino. Calma, a gente vai fazer o que pode dentro do que a gente tem. Exatamente. E aí a gente organiza a alimentação. Então, não ditem muitas regras para a vida, porque senão a gente fica com muita dificuldade de seguir. Então, às vezes, a gente coloca muitos parâmetros que deveriam, mas na verdade nem deveriam, e a gente está impossibilitando a nossa rotina de melhorar, né? Então, o ideal é fazer exercício todo dia, mas eu não consigo, então eu não faço. Não, se tu pode fazer um dia, faz o que tu tá fazendo zero. Então, a gente tem que fazer o que é melhor a gente pode, onde a gente está. Se eu consigo uma coisinha a mais. Às vezes o pessoal tá tão preocupado em comer de 3 horas, 3 em 3 horas, mas às vezes não tá comendo uma fruta. Não é? Tá comendo biscoito, sei lá. E aí, eu preciso comer uma coisinha em 3 em 3 horas. Pô, mas não tá comendo nenhuma fruta. Então, vai depender todo do contexto. A gente tem que parar um pouco de pôr tanta regra, né? E tentar pensar no geral. No que eu tô fazendo? Será que eu tô tomando água? Será que eu tô comendo fruta? Será que tô dando conta de comer os vegetais ou eu tô meio que deixando de lado? Essas são as preocupações que a gente deveria ter, né? E não pontuar horário. E acho que as pessoas também vão muito de como se tivesse uma regra que todo mundo fosse igual, né? Exato. E cada um é diferente, cada um absorve diferente, cada um tem um trabalho diferente, né? Então, tipo assim, eu mesmo, se eu tomar café da manhã, eu fico imprestável a manhã inteira, porque parece que eu fico com preguiça, depois eu fico com mais fome. Agora, sem tomar o café da manhã, parece que amanhã assim rende, parece que eu tenho muito mais energia, mas é uma coisa minha. Se eu comer alguma coisa antes de uma atividade física, que seja de manhã, ou mesmo quando é no final da tarde, então, tipo assim, parece que dificulta a atividade física, porque parece que eu tô o organismo está mais preocupado em fazer a digestão daquilo que eu comi, do que fazer a atividade física, meio que vai passando mal, assim, tipo assim, né? E que mesmo seja coisa mínima. É muito individual, né, Rose? O que a gente vai fazer para cada pessoa sempre vai ser diferente. Então, o melhor é a gente se libertar dessas regras pré-estabelecidas, que às vezes elas ficam aí, né, perpetuando, né? E aí a gente nem sabe mais onde elas surgiram, mas elas estão ali, né? Então, a gente tem que inventar um pouco essas regras, né? E às vezes se observar também, né? O que o meu organismo está me dizendo, né? Se eu estou fazendo as coisas, peraí, eu estou passando mal, isso não está me fazendo bem, então a gente se observar. Porque às vezes a gente também fica, ainda mais agora, né? Tudo está na internet, tem live todo dia, né? Tudo facilitou, mas às vezes acaba ficando um excesso de informação e a gente olha e diz, poxa, mas eu não estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo aquilo, né? Mas será que eu preciso fazer tudo aquilo, né? Eu deveria tomar o shot de não sei o quê, mas eu deveria tomar não sei o quê, mas a fulana tá usando tal suplemento. Eu não tô fazendo nada. E aí a gente sabe que tá fazendo. E às vezes a gente precisa de tão pouco. Exatamente. Isso. Bem isso. E
A questão que também que você falou, que você estava falando das vitaminas, né? Hoje em dia que a gente vê bastante, né? Que ficou a questão da vitamina D. Até não tinha pergunta aqui, mas aí você ficou falando e eu fiquei lembrando, né? Que às vezes as pessoas têm muito medo do sol e a vitamina D eu acho que é uma coisa bem importante, que a gente falou do leite, né? Que a vitamina D é importante para a absorção do cálcio, uma série de coisas, né? O cálcio que também não está só no leite, né? Que também a gente pega outras coisas, às vezes a pessoa se consumir muito leite também, o organismo da gente acaba gastando cálcio, né? Também tem isso, né? A pessoa toma leite para ter mais cálcio, mas aí toma tanto leite que o nosso organismo gasta o cálcio que tem para absorver aquele cálcio, né? Às vezes, alguns tipos de proteína também, excesso de alguns aminoácidos, que a gente chama dos aminoácidos sulfurados, também fazem a gente dar uma perda de cálcio. Então, também esse excesso de proteína que as pessoas ficam se preocupando, né? Querendo usar proteína, também pode ser maléfico. Então, a gente tem que cuidar e não precisa fazer exagero, né? Então, tudo isso a gente tem que desregular um nutriente é automaticamente fazer uma cascata, né? De desregular vários outros. Então, por isso é sempre importante a gente ter cautela para tudo, tanto na suplementação quanto no uso de alimentos. Usar em excesso, né? Os alimentos também. Tudo vai dar uma baguncinha. A gente bagunça é uma cascata metabólica aí que vários nutrientes vão bagunçar também. Exatamente. E aí, às vezes, também a pessoa não pode ir muito por conta, né? A gente tem que estudar, tem que buscar as informações, mas às vezes tem que buscar um profissional para explicar, para ver se realmente é aquilo, né? Porque agora, como todo mundo tem acesso, às vezes acaba pegando as informações, mas só vai pegando uma informação aqui, outra ali, e aí, às vezes, acontece isso, acaba usando errado, né? Vai suplementando alguma coisa exageradamente, mas aí melhora aqui e acaba estragando outra coisa, né? Sim, Rose, não. A galera vem aqui muitas vezes usando suplemento errado, sim. A gente tem que começar a cortar, mudar a dose, porque tá bem errado. E aí o pessoal tá lá gastando dinheiro à toa. Às vezes eu fico com dó porque a pessoa tá gastando muito dinheiro, né? E às vezes usando muita proteína. Tá gastando dinheiro, né? Não precisava. Então tá rasgando notinhas aí, né? Então, organizar é a melhor ideia que a gente faz pra gente ter realmente o que precisa e não ficar gastando dinheiro à toa, né? Porque suplementação, eu digo, tem suplementação para tudo. E tem muita coisa boa. O mercado tem muita coisa boa. Agora, organizar a suplementação para que a gente faça algo mais focado, para que a pessoa não fique gastando dinheiro, gastando, né? Ah, que eu vi isso na internet, que eu vi aquilo, e a pessoa está com 500 cápsulas, tá morrendo de gastrite, e aí não sabe por que tá ficando enjoado, porque tá lá com excesso de cápsulas, né? Então tem isso também, galera, às vezes fica muito aí olhando ideia de tudo e cápsula de tudo e usando demais. A gente vê muito uso de suplemento. Ou às vezes as pessoas também, por exemplo, a vitamina B12, né? É um caso bem comum. Das pessoas dizem assim, Nutri, eu vim aqui, né, ver se tá tudo bem, mas eu já uso B12 há anos. Daí a gente, que bom, qual a dose? Aí às vezes é uma dose irrisória, que não serve nem pra, né, nem pra contar a história, assim. E aí a gente diz, meu Deus, tu deve estar muito mal, vamos fazer uns exames. Mas eu tô tomando B12. Não, mas essa dose não serve pra nada. E aí a pessoa tá usando uma dose irrisória, que não tá fazendo diferença nenhuma, e aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E é interessante que você falou isso, também lembrei que você falou ali da gastrite, ela está suplementando um monte de coisa, né? Que às vezes a própria alimentação também é interessante observar, né? Porque às vezes, tipo assim, a gastrite, não sei, né, se vai influenciar, mas tipo assim, alguma alimentação, se a flora intestinal da pessoa, devido à alimentação não estiver muito boa, ela pode estar suplementando aquilo que ela acha que está em falta, mas também pode não estar absorvendo, né? Não sei se está correto. Sim. Isso acontece bastante, Rose. A gente tem que, às vezes, observar. Às vezes, os pacientes eles não têm uma visão muito boa do que é um estado bom de saúde ou não. Então, a pessoa não consegue se ler muito bem. Isso, às vezes, acontece. Então, às vezes, a gente suplementa o paciente e vê ali num intervalo de 3 meses ali que não subiu tão bem os nutrientes. Então, às vezes, é legal fazer uma modulação intestinal, usar uns probióticos mesmo para a gente melhorar, né, a vilosidade intestinal, melhorar, né, essa permeabilidade dos nutrientes,
para conseguir fazer uma absorção melhor, porque às vezes a gente vê ali, tá acompanhando o paciente e vê que precisa realmente modular, que não tá absorvendo como deveria. Então, que tu vê que já devia estar com as doses bem mais altas no exame e tá lá, né, meio pedalando ali, com certeza pode ser algum fator aí intestinal de má absorção mesmo. E aí a pessoa também está gastando dinheiro, né? A gente precisa modular, precisa ficar bem. E muitos sinais, assim, de desbiose, que a gente diz, né? Que é o intestino não tão saudável. São, às vezes, sintomas que a pessoa tem que cuidar. Se ela está muito estufada, se ela está trancada ou com diarreia, né? Então, funcionamento do intestino, como é que tá, se tá preguiçoso, se não, né? Se sente muita cólica, se as fezes estão muito durinhas, se as fezes estão muito molinhas. Então, tudo isso a gente tem que saber, muitas vezes, para fazer essa modulação, né? Então, consulta de nutrição, a gente fala também de cocô, né? E aí, tem que saber se tá tudo bem, porque é saúde da gente, né? E quando o intestino não está funcionando direito, o humor fica péssimo, dor de cabeça, né? Da indisposição. Então a gente tem que falar também de cocô aí na consulta. Não, mas tá certo, né? É de tudo, né? Não tem como fugir de um assunto, não. Tem que falar de tudo. É, de tudo. Não, e de vez em quando eu ouço aquela expressão lá também que hoje o intestino é o segundo cérebro da gente, né? Que antigamente não se dava tanta importância, né? E o que você fala disso? Acho que todo mundo que está assistindo sabe, né? Você já passou por alguma prisão de ventre, né? Alguma vez. O quanto isso nos deixa irritados, o quanto isso nos deixa com dor de cabeça, indispostos, parece que a gente tem que trabalhar, mas tá mal, né? Então, realmente, isso mexe muito com a nossa parte de disposição e tudo. Então, o intestino, realmente, ele faz uma modulação bem importante no corpo, absorção, inflamação, tudo vai estar relacionado ao intestino. Então, por isso que existe, né, aquela... a pessoa ficou enfesada, né, que a gente fala pra quando ela ficou brava. Mas, na verdade, o enfesado também quer dizer a pessoa está presa, né? Está com o intestino preso. Então, já vem aí o enfesado, né? Que a gente diz, tá brava, já vem de um termo que é o caso de prisão de ventre, né? Então, a gente sabe que muda o humor mesmo, a gente não fica bem, né? Então, o intestino funcionando, eu sempre digo para os pacientes. Se hoje tu vem na Nutri e não tá funcionando teu intestino, né? Nutriveg, né? Eu digo os meus pacientes. E tu vai melhorar a tua alimentação, a base de vegetais, né? Diminuindo drasticamente produtos de origem animal, intestino preso ficou no passado. Porque não vai mais ter. Vai modular, vai melhorar, não fica mais, né? Então, a gente sabe, eu digo até que meus pacientes gestantes, né, que costumam ter bastante prisão de ventre por causa da gestação, é natural, elas acabam me dizendo, não, meu intestino tá funcionando. Porque a alimentação é tão rica em fibra, né, que acaba trancando, né? Então, até as gestantes a gente vê que tem uma vantagem aí, né, no intestino sendo vegetarianas, né? Então, é bem legal ver o quanto melhora o intestino quando a gente retira, né, excesso de gordura, de carne, de leite, né? O intestino começa a funcionar melhor. A funcionar muito melhor, né? E aí você falou até nessa questão de prisão de ventre, aí tem mais fibras, que às vezes tem pessoas que acabam achando que, vou consumir mais produtos só integrais, né? Mas se a pessoa acabar consumindo, por exemplo, digamos assim, muitos produtos integrais, tudo integral, também tem a questão que ela tem que consumir mais água, né? Que às vezes esquece que também acaba tendo outros problemas. Claro que no vegetariano, tipo assim, os vegetais, tudo acaba tendo mais fibras, mas mas é diferente no caso de você consumir outros produtos mais integrais. Tipo, vou comer mais pão, mas é integral. Vou comer bolacha, mas é integral. Bolo, mas é integral. Mas é um integral diferente que tem que ter uma combinação diferente daí, né? Quanto mais fibras a gente consome, mais a gente deve usar a água, né? Claro que, no questão do vegetarianismo, muitas das fibras já vêm das frutas e dos vegetais que já são ricos em água, né? Mas um bom termômetro, que eu digo, é sempre ver. Se as fezes estão muito ressecadas, estão muito durinhas, tá tomando pouca água. Se o nosso xixi tá mais escurinho também, ou tá fazendo pouco xixi durante o dia, tá bebendo pouca água. Então, a gente precisa ter aquele tempinho de, estou trabalhando, mas preciso levantar e fazer xixi. Alguns pacientes dizem assim, Nutriano, eu parei de beber água, porque senão eu tenho que ficar fazendo xixi.
mas é justamente uma limpeza que o corpo faz. O xixi é a gente eliminar toxinas da nossa digestão, dos nossos metabólitos. Então, a gente precisa beber água para fazer essa limpeza do organismo. Então, levanta, fazer xixi, distrai um pouquinho, dá uma respirada aí, vai fazer o xixizinho e volta, porque precisa tomar água, né? Então, é importante mesmo que tenha que paralisar um pouquinho o trabalho ali para ir no banheiro. Mas a desculpa aí, às vezes eu escuto, não tomo água porque senão tem que levantar e eu tô no meio do trabalho. Não, tem que fazer xixi, né? Nossas questões fisiológicas têm que ficar acima disso, né? Exatamente, Então, se o seu organismo não funcionar, daqui a pouco eu não consigo trabalhar porque, né, eu fui negligente no sentido de não atender ele quando precisou. O corpo avisa a gente quando tem que fazer as coisas. O xixi ficou mais escurinho, as fezes mais durinhas, precisa ir lá beber mais água, precisa tomar mais cuidado. Serve suco de frutas também, né? Só não serve café, não serve chimarrão, né? Alguns chazinhos diuréticos também não contam mais água, suco de fruta, né? Alguns chazinhos mais simples, né? Chazinho de hortelã, chazinho aí de erva doce, esses chazinhos pode tomar à vontade, não tem problema. Que pode. Tudo com equilíbrio, né? Senão daqui a pouco Sem começa... açúcar, né? Sem açúcar, né? Não, e também que você falou, né, na questão de hidratar das toxinas, né, uma diferença assim, muito grande que eu acordo eu não tenho sede de manhã, né? Mas aí justamente nessa questão, há alguns anos, eu comecei a observar e falei assim, não, realmente, né, porque aí eu vindo, estudando essa questão das toxinas, falei, não, vou ter que tomar água de manhã, né? E dá uma diferença muito grande. Claro que aí eu intercalo, mas assim, acordar de manhã ou tomar um chá, ou tomar uma água com limão, alguma coisa assim, realmente parece que o teu organismo já começa a trabalhar mais. Porque a gente acorda, escova o dente, toma banho, né? Por que né, a noite toda que a gente ficou dormindo ali faz uma limpeza também, né? Então, você toma água, você já vai no banheiro, ficou muito diferente. Eu falo assim que uns 5 anos atrás eu tinha muita dor de cabeça. Foi assim é uma coisa assim que às vezes a gente não presta atenção, né? Isso mudou e eu nem tinha me dado conta quando eu comecei a tomar mais água de manhã, assim, quando eu acordei. E que no início de cada mês eu ia na farmácia e já comprava remédio para dor de cabeça para o mês inteiro. Porque no mínimo uma vez por semana eu tinha dor de cabeça. E aí quando eu passei a me hidratar mais e principalmente acordando de manhã assim, já tomando um copo de água, um chá, alguma coisa, tipo assim, as dores de cabeça sumiram. Até que um dia o meu esposo, o Jonas, foi na farmácia e ele me ligou e disse, você precisa de alguma coisa aqui da farmácia? Não, você não precisa de nada para dor de cabeça? Aí eu lembrei que já fazia muito tempo que eu não ia na farmácia que eu não tinha dor de cabeça. Então eu digo, olha só, às vezes a gente nem presta atenção, a gente presta atenção quando a gente está doente, que a gente tem dor de cabeça frequentemente, mas quando aquilo que você está bem de saúde, né, a gente não repara que aquilo mudou, a diferença que aquilo fez, que é uma coisa simples no seu dia a dia, né, tomar um copo de água quando você acorda. Rose, tu sabe que às vezes os pacientes, e acho que a maioria de nós, às vezes tem dores de cabeça no final do dia também. As dores no final do dia provavelmente são ou a pessoa fez muito jejum, né, não comeu, e possivelmente nem bebeu. Então ela ficou ali, né? Então muitas vezes é desidratação mesmo. Então essas dores de cabeça, quando a gente tem muito frequente dores de cabeça, antes da gente ficar pensando em ficar tomando remédio, toma um copo de água, se hidrata um pouquinho e espera. Se a dor não passar, ok, toma um medicamento. Mas geralmente é falta de água. É falta de água. E às vezes também a questão de deixar uma água do lado, porque eu percebo assim, que às vezes a gente tá com sede, aí eu vou ali pegar um copo de água. Então eu já comprei uma garrafa bem grande, eu deixo ali e vou tomando ao longo da tarde, ao longo da manhã. Quando eu não encho ela, eu esqueço. Tu sabe que uma boa ideia para quem não tem o hábito de tomar água é comprar um copo com canudo. Sabe aqueles copinhos, canudinhos? Porque o canudo, às vezes, a gente distraidamente suga. Então, a gente passa a tomar aqueles golinhos de água no decorrer do dia ou da tarde. Então, um copinho com canudo para quem tá precisando, assim, começar no hábito, é melhor até que a garrafinha. Porque a garrafinha a gente tem que abrir e tomar, né? Um copinho tu deixa do teu lado, suga ele, põe do lado e continua trabalhando. Então, às vezes, para iniciar essa
questão da água aí, copo com canudo. É uma Uma boa boa estratégia. dica. É verdade. É porque a garrafa, às vezes, você não tem o hábito que você tem que, se tiver que tomar Deixa na ela garrafa. ali, ela vai ficar ali. É, O exatamente. copo com canudo é uma boa ideia. Então, pra quem quer começar, compra um copinho com canudo. Isso mesmo, se alguém aí não tá tomando água ou esquece, põe o copo com canudo ali. Compra um copo especial aí, só pra água. Então, gente, ó, nossa, já deu quase 1 hora. Vamos ver uma perguntinha. Isso. Deixa eu ver aqui, algumas a gente até já foi falando e foi respondendo aqui, né? Qual vegetal que não pode faltar na mesa todos os dias? O que se diria? Ou, sei lá, o que não poderia faltar no meu prato todos os dias? Se você tivesse que dar uma dica, assim, tipo assim, alguém, mas não consigo me organizar. Então tenta colocar isso. Eu vou te dizer assim, pensando em vegetal, porque né, todos os alimentos naturais são vegetais, mas primeiramente, né, Rose, acho que é o feijão. Acho que é o vegetal, porque é um vegetal também, né? E se a gente pudesse sempre incluir algum vegetal verde, mas eu não gosto de alface. Pode ser uma couve refogada, pode ser tempero verde, né? Salsa, cebolinha na comida, pode ser brócolis, né? Então, não necessariamente, não gosto de folhas, gosto de brócolis. Um verde. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu colocaria sempre uma leguminosa, um feijão, uma lentilha. Em segundo lugar, um vegetal verde. Acho que eles são muito importantes. Então, não pode faltar. Sempre uma opção verdinha. E até você falou do verdinho, semana passada eu fiz uma receita de uma massa verde com espinafre. Porque espinafre é um vegetal que às vezes a gente tem preconceito, né? Não sei se é pela cor, que vai ser forte, não vai, né? Ele é delicioso. Ele não tem gosto, na verdade, de nada, né? A gente fez um molhinho ali, tipo um pesto, assim, dá pra você colocar uma quantidade enorme e ele não tem sabor nenhum. Então, às vezes as pessoas têm preconceito, mas às vezes precisa provar também, né? Ou preparar aquele vegetal de uma maneira diferente que ela goste, né? Um refogadinho com alho e cebola, para quem gosta, né? Ou um refogadinho aí com azeitinho de oliva, ele fica delicioso. Também para usar de recheio, né? Um bolo salgado, picadinho. Então, às vezes é um preconceitinho pro coitado, né? Mas ele é maravilhoso. É maravilhoso. E ele não tem sabor nenhum, porque toda vez que eu vou fazer, até eu me surpreendo. Eu falo, gente, não sei por que toda vez que eu olho para ele parece que vai ficar forte. Não tem sabor nenhum. Né? Não fica. É super suave. Muito bom. A vitamina B12 aqui que tinha pergunta também, você já respondeu. Eu acho que a maioria a gente já respondeu, a gente foi falando aqui e já foi respondendo as perguntas. Sim, a gente foi falando, né? Tem uma que eu achei interessante, mas hoje eu pensei assim, que era muito difícil, que não tinha como eu responder essa. Tem uma que diz assim, quando olho um exame, o que eu devo prestar atenção? É uma pergunta que é impossível de responder, porque cada exame a gente vê de maneira diferente e cada exame é pedido por uma função diferente. Então, não existe assim, essa é uma pergunta que é impossível de responder. O que eu devo olhar num exame? Vai depender do que foi pedido no exame, vai depender de qual exame. E um dos maiores erros que eu vejo dos pacientes Nutri, eu já olhei o exame, eu vi que tá tudo certo. Tá tudo dentro da reverência. E aí eu digo, espera aí que eu vou achar bastante coisa. Porque eu sempre acho coisas pra melhorar. Ou pra corrigir. Então, a gente nunca olha nenhum exame isoladamente. Geralmente, os exames são pedidos pra gente fazer leitura clínica. Então, precisa de vários exames juntos para chegar numa conclusão do que está acontecendo. Então, essa leitura clínica é a mais difícil até para profissionais da saúde. Então, eu tenho certeza que quem olha em casa e não é profissional da saúde não está entendendo o que está lendo. Acha que tá, mas não tá. E o contexto mesmo de não olhar as referências, porque a gente tem contextos clínicos. Então, às vezes tem exames que a gente precisa que fiquem mais altos, outros mais baixos. Então, isso a gente precisa olhar num contexto e entender a história do paciente, o que está acontecendo com o paciente. Então, nem sempre um exame existe um padrão certo para cada pessoa. Às vezes vai ser um padrão diferente. E a leitura vai ser diferente.
Então, essa é uma perguntinha que é impossível de dizer o que a gente deve olhar no exame, porque não olhem os seus exames. Confiem em quem está olhando, né? Confiem no profissional que está pedindo, porque ele vai ter essa questão da leitura clínica, né? De fazer a leitura dos exames todos juntos, né? Às vezes acontece também, Rose, o pessoal diz assim, Nuti, tu pediu tantos exames, mas eu tô te mandando os exames, faltam uns 2 ou 3 ficar prontos. Aí eu pensei assim, não, então não ficou prontos os exames, eu preciso de todos, de eu preciso fazer a leitura clínica, né? Daí eu digo, não, me manda quando todos estiverem prontos, porque a leitura clínica realmente ela precisa de todos, então sempre mandem os exames quando ficarem todos prontos, porque realmente a gente precisa do contexto, né? Então, isso é bacana. Não, 2, 3, depois tu vê, não preciso de todos. Né? Porque você já pediu todos eles e um complementa ao outro, porque aí você vai ver, esse aqui tá bom aqui, mas aqui, então, relacionando esses dois, né? E aí você relaciona e consegue ver alguma deficiência ou até algo, né? Às vezes até um nutriente que está em excesso, né? Então, a gente precisa do contexto. Então, deixar assim quem lê, fazer esse trabalhinho, não lê em casa, não procure no Google, porque o Google sempre vai dizer que é doença. Vai sempre aparecer a pior notícia ali, o pior, né? Aparece ali, né? Sempre é um caso de morte. Isso. Já está quase dando ali 9 horas. Não sei se você quer, como a gente vai fazer uma hora, né? Depois o Google derruba a gente pra gente deixar salvo aqui. Sobrou coisa pra gente fazer outra live, né? Conversar de novo. A gente vai falando e vai surgindo, né? É muita pergunta, a galera deixou antes, né? E a gente sabe, assim, que por mais que a gente fale sempre, por exemplo, eu tô bem acostumada a falar de B12 e tudo, sempre perpetuam muitas coisas, né? Então a gente tem que estar sempre frisando, melhorando, né? Explicando de novo, porque se perpetuam muitos mitos, né? E aí a gente tem que ir quebrando os mitos aí, né? Porque a alimentação é o mais simples possível, o mais barato possível. A alimentação saudável é a mais barata. É comida simples, é arroz, feijão, fruta, vegetal, né? Não precisa de industrializado se a gente não quiser. Se a gente quiser, claro que pode. E aí existem muitos industrializados bons, né? A indústria não tá aí só para matar a gente. Tem muita gente maravilhosa produzindo produtos bons, né? Tem muito engenheiro aí de alimentos produzindo coisas maravilhosas. Então, nem tudo que tá lá no mercado é ruim, mas claro que a gente não precisa viver disso, né? Viver só disso, né? Não precisa. Exatamente, porque às vezes também a gente acaba criando um bicho de 7 cabeças, né? Agora não pode nada disso, agora não pode disso, não, agora tudo é veneno, não, peraí. Vamos ver onde que tá o equilíbrio de tudo isso, né? E aí, cada um vai lá e diz, não, isso me serve, isso não me serve, e a gente busca o equilíbrio. Exato. Então, suas considerações finais aí, não sei se quer deixar mais algum recadinho pro pessoal aí. Quero agradecer, quero dizer que daqui uns dias eu tô passando na tua casa aí, porque eu não aguento dessas receitas aí sem comer, tá? Quem segue aí a Rose sabe que as comidinhas delas são lindas demais. Rose, valeu, a gente tava marcando isso, né? Querendo marcar isso há 150 anos já, e nunca combinava, então finalmente conseguimos nesse sextou gelado aí. É verdade. Mas Muito a gente obrigada. faz outra, se tiver mais dúvidas, a gente combina outra lá e faz. Isso, não, a gente combina de novo. Agora que tá fácil, né? Eu mesmo consegui a gente começou a consultar com você justamente por essa facilidade, né? Que o online nos propiciou, né? Porque fazia falta isso para a gente poder se conectar mais em alguns pontos. E eu que agradeço a sua disposição numa sexta-feira fria, né? Você se disponibilizar. Agora eu vou chegar em casa, fazer um pratinho de arroz com feijão, bem feliz. Delícia. Aqui vai sair uma sopinha depois. Que delícia. Então, muito obrigada, Jéssica. Obrigada a todos que tiveram aqui, né? Que vieram aqui tirar as dúvidas. Quem vier depois também, né? Vai estar salvo ali embaixo. Depois eu compartilho lá. Isso, segue a Jéssica aí, né? Qualquer coisa, marca horário com ela, vai tirando as dúvidas ali. Tem bastante dicas ali também no seu canal, que, né? Às vezes a pessoa não pode marcar horário, mas já tem muita coisa ali. Tira as diquinhas aí. Tá? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Jéssica. Beijo. Boa noite. Breve. Boa noite. Bom fim de semana. Pra você também. Beijo. Beijo.